Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Jornalista coloca Arrascaeta fora do Flamengo e nação vai à loucura. Landim garante chegada de mais reforços no Flamengo para a temporada. Gabigol recebe proposta oficial para assinar com o rival do Real Madrid. Sombra de Tite, Jorge Jesus deixa seu futuro em aberto e grande parte da nação pede a sua volta. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Após um empate frustrante em um amistoso entre Inglaterra e Brasil em 2017, o técnico Tite decidiu adotar uma nova abordagem tática que viria a ser conhecida como jogo posicional. O jogo, marcado por uma defesa sólida da equipe inglesa, deixou claro para o Tite a necessidade de encontrar novas formas de superar retrancas adversárias. Naquele jogo, mesmo com uma formação ofensiva, a seleção brasileira não conseguiu penetrar na linha defensiva composta por 5 jogadores da Inglaterra. A partir dessa experiência, o Tite percebeu que a chave para superar esse tipo de obstáculo estava em construir jogadas que explorassem as habilidades individuais dos pontas em situações de 1 contra 1. Inspirado pelo renomado técnico Pep Guardiola, o conhecido por abordagem tática baseada no jogo posicional, o Tite passou a estudar e aplicar os princípios desse estilo em suas equipes. No Flamengo, ele busca implementar essa filosofia visando criar oportunidades através da construção paciente de jogadas e da habilidade dos pontas em enfrentar seus marcadores. Um exemplo recente dessa estratégia ocorreu durante o jogo contra o São Paulo, onde o gol marcado pelo Luiz Araújo ilustrou a eficácia do jogo posicional. A jogada foi construída a partir de passes precisos e movimentação inteligente dos jogadores, culminando em uma finalização bem-sucedida do Luiz Araújo. O estilo de jogo proposto pelo Tite visa não apenas romper as defesas adversárias, mas também criar oportunidades de gol de forma consistente. Ao investir na construção paciente de jogadas e na habilidade individual dos jogadores, o técnico Tite busca maximizar o potencial ofensivo de suas equipes. O Arrascaeta é um dos melhores jogadores do futebol sul-americano, mas nesse ano de 2024 ainda não mostrou todo o seu potencial. O jogador tem sofrido com problemas físicos e até aqui acumula apenas 18 partidas com a camisa do Flamengo, com 3 gols anotados somente até aqui. Ainda assim, nos últimos meses, o meia tem sido ventilado em diversas equipes do exterior, como o Boca Juniors e o River Plate da Argentina, surgindo como interessados em sua contratação. No entanto, visando preservar uma das estrelas do seu elenco, o Flamengo não abre mão da multa rescisória para negociá-lo, o que dificulta demais a vida dos interessados. Para o jornalista paulista Fábio Sormani, o Flamengo deveria sim considerar a venda do uruguaio, chegando a comparar a situação do jogador com a do Renato Augusto. Para o Sormani, o uruguaio é um craque, mas não tem conseguido jogar pelas lesões e acaba por prejudicar a equipe carioca, que não tem um reserva à altura. O Flamengo precisa se renovar e se rejuvenescer, não no sentido de idade, mas mudar. Eu, se fosse o Flamengo, tentaria fazer negócio com o Arrascaeta. Eu faria, ele não joga. De que adianta ter um cara de quilate aí do Arrascaeta se você não pode contar com ele? É uma espécie de Renato Augusto. Ele fica mais tempo no departamento médico do que jogando. A fala do jornalista, o Fábio Sormani, acabou repercutindo muito mal entre os torcedores do Flamengo, que na sua maioria não concordaram com a hipótese do jogador ser vendido. Aí eu te pergunto, o Sormani está certo em querer que o Flamengo venda o Arrascaeta? Coloca aí! O Flamengo, com Rodolfo Landim na presidência, conta com diversos títulos importantes conquistados, como 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Supercopas, uma Recopa e 4 Campeonatos Brasileiros. Diante de tantas conquistas, o mandatário apontou que, para ele, esse é o melhor momento da história do clube. Durante a entrevista ao GE. ele apontou o trabalho que realizou nos bastidores da Gávea. Aspas, vou fazer um balanço do futebol.
Quando assumi, tinha 58 anos de Libertadores. O Flamengo tinha disputado uma final que tinha ganho. Estamos indo para a sexta Libertadores em sequência. Desses 5 anos, disputamos 3 finais e ganhamos 2. O brasileiro existia há 48 anos. No entanto, nós tínhamos ganho 6 vezes, mesmo considerando toda a era Zico. Dá uma média de um campeonato a cada 8 anos. Estamos aqui há 5 anos e já ganhamos 2 vezes. Em termos de desempenho do futebol, não tenho dúvida que o Flamengo está vivendo a sua melhor fase desde a sua criação. Atualmente, o Flamengo conta com um elenco forte e qualificado, mas que dentro de campo ainda não apresentou o que era esperado. Entretanto, o Rodolfo Landim apontou que não descarta novas contratações na próxima janela de transferências, agora em julho, buscando preencher lacunas no elenco e atender alguns pedidos do técnico Tite para a temporada. A gente entende que está com um plantel bastante bom agora. No entanto, é claro que nós vamos ficar olhando. Afinal, é um processo contínuo que a gente faz de avaliação do desempenho dos nossos jogadores. Quando montamos um plantel, foi para isso. Eu espero que não tenha aí lesões nenhuma e que todos os jogadores estejam bem até a segunda janela. A gente vai vendo se tem lesão, como fica o plantel. Sim, pode ser que a gente vá ao mercado na segunda janela para fazer alguma contratação, afirmou lá o presidente Rodolfo Landim. Aí eu te pergunto, em quais posições você acha que o Flamengo está carente e precisa contratar urgentemente? Coloca aí! O Gabigol, todo mundo sabe, está em reta final de contrato com o Flamengo e em julho agora já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça do Mengão e por isso está na mira de outras grandes equipes. Depois de rumores envolvendo o Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e até o Grêmio, ele voltou a ter o seu nome ligado ao futebol europeu e, dessa vez, um rival direto do Real Madrid na La Liga. De acordo com o portal Mais Fichas da Espanha, o Real Betis trata a chegada do Gabigol como uma das prioridades para a próxima temporada do futebol europeu. A equipe entende que o jogador seria o substituto ideal de nomes como Williams José e Borja Iglesias, que podem deixar o elenco. Ainda segundo a fonte, o time é visto como uma opção atraente para o jogador, que já disse que se sair do Flamengo, não gostaria de jogar no Brasil em respeito a tudo que ele viveu aqui no Flamengo e ao carinho da torcida. O caminho dele seria mesmo para a Europa. Uma proposta, inclusive, já teria sido realizada. Porém, enquanto isso, o Gabigol segue totalmente focado no time do Tite, que tem o Red Bull Bragantino como próximo adversário hoje à noite. Caso a transferência se concretize, será o terceiro time europeu na carreira do Gabigol. Já jogou no Benfica e na Inter de Milão. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda a continuar esse trabalho. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. Vivendo um momento muito ruim de pressão e críticas dos torcedores do Flamengo, o Tite precisa conseguir os resultados rapidamente, fazendo a equipe jogar bem. Caso contrário, Jorge Jesus pode voltar a ser uma sombra pairando pelo ninho do urubu. O técnico português causou o mesmo efeito em outros treinadores do Flamengo quando esteve saindo do Benfica, por exemplo, ou sem clube. Mas a situação melhorou demais com o período dele no Al Hilal da Arábia Saudita. Mas o Jorge Jesus pode deixar a Arábia Saudita e voltar a colocar pressão no rubro-negro. O contrato dele vai até o final da temporada, ou seja, até julho desse ano. Faltando 2 meses para o fim desse contrato, o estrangeiro respondeu sobre o assunto, mas desconversou. O Jorge Jesus ele diz que não está pensando em qualquer questão contratual, mas apenas na disputa dos títulos. Portanto, a sua sequência no clube não é garantida. Caso o português não renove, é provável que uma ala de torcedores do Flamengo voltem a pedir a contratação e vendo aí o ídolo ficar livre no mercado. Meu contrato se encerra no fim dessa temporada e não sei qual vai ser o meu futuro. Mas atualmente o meu foco
está em conquistar títulos. Não estou pensando no meu contrato, estou pensando apenas no campeonato, disse lá o Jorge Jesus, depois de mais uma vitória por 3-0 sobre o Al Taiwan. Uma minoria já começa a pedir fora Tite. Tendo em vista a pressão da torcida, o treinador precisa ficar atento. O clube costuma trocar de treinador durante as temporadas e Jorge Jesus fica livre em um mês, onde o Flamengo se acostumou a procurar outros treinadores. A última vez que um técnico superou o período a ser trocado foi Vanderlei Luxemburgo, em 2011. Ao todo, o treinador ficou 14 meses no comando do Flamengo. Vale lembrar que quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, no almoço com o Braz, ele disse que um dia voltaria para treinar o Flamengo, que marcou demais a sua vida e a sua carreira. E por isso, ele levaria consigo grandes conquistas e ótimas recordações do tempo da Gávea. E prometeu sim voltar um dia. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a volta do Jorge Jesus para comandar o Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, meu amigo Reginaldo e esposa Lucete, filhos Luiz Fernandes e Débora. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wilson Antônio da Silva e para toda a sua família. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Juan Carlos Braz da Silva. Alô, torcida do Flamengo de Cedrales, no Paraguai. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Cláudio Vasconcelos. Alô, flamenguistas de Porto da Folha, no Sergipe. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão!